Esses dias, durante um atendimento, a paciente falou assim para mim: Jéssica, eu não sei mais o que fazer e eu sinto que só você pode me ajudar porque você tem uma vibe diferente. E ela relatou que profissionalmente ela está realizada, ela está com o espaço dela, ela tem vários profissionais trabalhando ali. Ela falou que no relacionamento dela também tá tudo bem, tá tudo certo, só que a cabeça dela não tá bem. Ela falou: eu tô sentindo um vazio, uma tristeza, uma angústia, que eu não sei explicar o que é. E aí eu quero trazer uma coisa para você. Muitas das vezes a gente busca por coisas materiais, a gente pensa que o sucesso no nosso trabalho, quando a gente alcança os nossos objetivos, aquilo vai preencher o vazio que existe dentro da gente. Muitas das vezes a gente pensa que o sucesso no nosso relacionamento, que estando tudo certo no nosso relacionamento, aquilo dali vai preencher o vazio que existe dentro de nós. Porque esse vazio, ele sempre esteve ali. Mas você foi ocupando ele com os acontecimentos, com a construção da vida que você gostaria de viver, que chegou um momento em que você conseguiu alcançar tudo e aquele vazio parece que ficou ainda maior. E é nesse momento do vazio, é quando a sua alma fala: pode seguir o seu caminho, mas esse caminho não é o meu. Porque esse vazio, ele só pode ser preenchido com a tua espiritualidade. Não importa qual seja a sua espiritualidade, se você é cristão, católico, evangélico, espírita, não importa qual é a tua religião. Mas esse vazio só pode ser preenchido pela tua espiritualidade. Esse vazio, ele só vai ser preenchido quando você começar a alimentar a sua alma. Porque a sua alma precisa de alimento. Você consegue perceber que muitas das vezes nós alimentamos, exemplo, a nossa carreira, nos dedicando tempo, fazendo, dormindo mais tarde, acordando mais cedo, dando o nosso melhor no nosso relacionamento, tendo mais tempo, cuidando da família, fazendo isso. A gente está sempre alimentando algo, mas eu te pergunto, e como anda a sua alma? Como você tem alimentado a sua alma? Parando para refletir agora nesse momento, a sua alma está nutrida? Ou ela está fraca, ou ela está adoecida. Porque muitas das vezes esse vazio que você sente, mesmo quando você olha para a sua vida, e você tem uma vida perfeita, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a preencher esse vazio através do sucesso, através de dinheiro entrando no meu bolso. Só que chegou no meu ápice da minha carreira como diretora de venda, onde eu alcancei tudo aquilo que eu desejava, que aquele vazio, ele se transformou em uma depressão severa. E eu percebi que a minha alma estava doente. E automaticamente, quando a sua alma fica doente, o seu corpo ele começa a dar sinais. Primeiro é um sinal de vazio, aí é uma angústia, é uma tristeza, é um desânimo, é a falta de vontade de ir trabalhar. Aí você começa a não sentir mais vontade de fazer as coisas, você começa a deixar de se cuidar, não lava mais o seu cabelo, não se arruma como se arrumava antes. E esses são os primeiros sinais. E é através desses sinais que você precisa ligar o seu alerta. A sua alma está adoecida. A sua alma está pedindo socorro. E eu te pergunto, até que ponto você vai deixar ela ficar adoecida? Quando que você vai começar a nutrir? E a nutrição da nossa alma é quando a gente começa a ler um livro que vai nutrir a nossa alma. Inclusive, posso fazer uma recomendação de livro. O meu livro, ele ajuda muito nesse processo, afinal de contas, ele é o néctar de tudo aquilo que eu vivenciei, como eu fiz para lidar com os desafios. Reflexões diárias que transformam vida, ele traz para você o contato direto com a sua alma. Ele fala, primeiro que ele diz assim, ó, essa é minha frase de filósofa, que eu quero que fique marcado para o resto da vida. Tudo que acontece... Tudo acontece exatamente como precisava acontecer, para você aprender o que você ainda não sabe. Tudo é uma lição. Apenas confie no processo e faça o seu melhor sempre. E nesse livro,
Eu trago para você o poder das reflexões diárias, o poder de você parar para refletir sobre a sua vida, porque às vezes você está tão ocupada com tudo que está acontecendo que você não tem tempo para refletir sobre o que a sua alma precisa. Eu falo também sobre você entender os seus desafios. Tudo que acontece na sua vida está te convidando a você olhar para a vida com um novo olhar. Eu falo também sobre enfrentar o medo e a insegurança. Muitas das vezes nós nos sentimos inseguros, com medo. Eu te ensino a lidar, e isso tudo com exercícios práticos, porque eu sou uma executora. Não adianta você ficar só na teoria, você precisa colocar em prática. O valor da consciência plena. Muitas das vezes esse vazio que você está sentindo é porque a sua mente está em outro lugar sem ser o aqui e o agora. E eu te ensino o valor de você estar no momento presente, prestando atenção, agradecendo tudo que está acontecendo. A importância da gratidão, você agradecer por tudo que você já conquistou até aqui. Muitas das vezes o nosso ego quer cada vez mais e mais e mais, e esse mais e mais e mais, você vai cada vez mais, e quanto mais, menos você sente esse vazio dentro de você, menos você olha para si. Aprendendo com os seus erros. Nunca você errou. Você apenas trilhou caminhos que você precisava para você aprender. Então os erros fazem parte do processo evolutivo do ser humano. Não tenha medo de errar. O erro faz parte da sua evolução. Agradeça pelos seus erros. Entenda uma coisa, a gente nunca erra o caminho. A gente está sempre indo pelo caminho certo, e quando a gente percebe que não é certo, a gente corrige a rota. Cultivando relacionamentos saudáveis. Primeiro de tudo, o primeiro relacionamento saudável precisa ser com você mesmo. O quanto você tem se amado, se acolhido, se olhado, cuidado de você mesma, amor próprio. A arte de dizer não. Quantas vezes a gente fala sim para o outro, mas é não para a gente? Esse sim custa caro, custa a nossa paz, custa o nosso sim para nós, porque a gente não tem que ficar agradando todo mundo. Aprenda a dizer não. A busca pelo equilíbrio, você encontrar o caminho do meio, né? Nem ser extremo para uma coisa, não ser levado pelos extremos, você encontrar o caminho do meio, mas aí você vai ter que avaliar os seus extremos. Eu te ensino isso. Encontrando significado e propósito, você vai encontrar propósito no que você faz. Entenda uma coisa, propósito não é todo mundo que vai para a internet ficar ali falando, palestrando. Não, meu amor, você pode ser uma faxineira, você pode ser uma auxiliar de serviços gerais e você pode estar cumprindo o seu propósito, porque o seu propósito é você fazer aquilo que você faz com excelência, com verdade, com amor. E se Jesus fosse o seu próximo cliente, paciente, ou a próxima pessoa que vai entrar no ambiente onde você limpou, você limparia com mais amor? É isso é colocar propósito na vida. É você entender que você está fazendo não para o ser humano, você faz para Deus. Isso é colocar propósito. Criando um futuro positivo, você olhar para a vida, como que você quer construir a sua vida a partir de agora. E finalizando, encerramento, reflexões finais. Se você deseja adquirir o meu livro, eu vou colocar o link aqui. Ele ajuda nesse processo, quando você está se sentindo vazio por dentro, porque você precisa começar a alimentar a sua alma. E eu venho te convidar também para você acompanhar o Estrela da Manhã. Todos os dias, às 7h15 da manhã, eu faço Estrela da Manhã, na rede vizinha. Todos os dias, sem falhar, de domingo a sexta-feira, tem o Estrela da Manhã. O Estrela da Manhã é alimento para a sua alma. Então, esse é um convite. Hoje nós estamos vivendo um momento aqui no planeta Terra que é a transição. Se você não olhar para a tua espiritualidade, você vai adoecer. E se você não continuar não olhando, você vai padecer. Então a escolha é sua. Você pode escolher cuidar da tua espiritualidade para você não adoecer, ou você pode adoecer para cuidar da tua espiritualidade. No final das contas, você precisa olhar para dentro. Você precisa seguir aquilo que a sua alma está destinada a fazer. E a tua alma está destinada pelo autoconhecimento. Esse é o caminho, essa é a trilha. Só que as pessoas querem autoconhecimento? Ninguém quer não, né? As pessoas querem, eu quero dinheiro, eu quero prosperidade. Só que entenda uma coisa, meus irmãos.
A prosperidade só vem quando você se conhece por inteiro e você assume a divindade que existe dentro de você. Isso é autoconhecimento, isso é a tua espiritualidade. A espiritualidade não é aquela que te aprisiona dentro de uma parede, dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita. A tua espiritualidade é aquela que te dá de liberdade para você seguir, para você estudar, para você exercer, para você conhecer outras coisas. Tudo que te aprisiona, tudo que fala, se você não fizer esse caminho, você vai para o inferno, isso tudo é uma prisão. Não é aquilo que Jesus veio pregando, porque Jesus Cristo, a primeira coisa que ele pregou foi autoconhecimento. Ame a si mesmo. Quando você se ama ao ponto de você saber que o outro é uma extensão sua, você para de olhar para o mundo com esse olhar de raiva, com esse olhar de vingança, com esse olhar de acusação, com esse olhar de julgamento, e você começa a olhar para o outro como uma extensão de si mesmo e como uma forma de você aprimorar quem você é. Segunda coisa que Jesus nos ensinou: não importa o que as pessoas pensam, faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então eu te pergunto, o quanto você tem exercido a tua espiritualidade, o quanto que você se sente livre para você conhecer, saber de conhecimentos que vai te libertar disso, e não existe pessoas que para falar que você vai para o inferno, que esse não é o caminho, porque a verdadeira espiritualidade é aquela que ensina que você é o seu próprio mestre, que é você que está criando essa realidade que você está vivendo. E se você não está gostando dessa realidade que você está vivendo hoje, comece a criar diferente. Mas para isso você vai precisar assumir a responsabilidade da sua vida. E esse é o maior desafio. Imagina eu ter que parar de culpar as pessoas pelo que acontece na minha vida e ter que assumir que sou eu que estou criando isso tudo. É um desafio, né? Mas eu falo pra você, se você assumir essa responsabilidade, você vai criar a sua vida de acordo com aquilo que você veio viver aqui. Porque você nasceu para viver prosperidade, abundância, plenitude, amor, gratidão, felicidade. Se você está vivendo o oposto disso, é porque você ainda não assumiu a rédea da sua vida. E se você gostaria de ajuda, vamos juntos nessa missão. Eu posso te ajudar no acompanhamento terapêutico durante esse processo de despertar da sua consciência. Eu sou Jéssica Guimarães, eu sou uma semeadora da palavra, eu sou uma facilitadora da expansão da consciência, sou uma pesquisadora da mente humana. Eu amo conhecer a mente humana e é por isso que eu estou em formação de psicanálise, sou master em PNL, ajudo a você a despertar a sua consciência e viver uma vida com plenitude, com amor, com confiança e com muita gratidão no seu coração, porque gratidão é a segunda palavra. Eu acredito que é a primeira palavra que eu mais falo na minha vida, né? Então eu agradeço muito a Deus, sou muito grata a Deus por tudo. E se você sentir no seu coração ressoar com a minha energia, vamos juntos nessa missão.